Salve, gente. Tudo bem? Então, esse aqui é uma apresentação um pouquinho diferente, um complemento da primeira apresentação sobre pacotes de onda. A gente fez um comentário lá que a gente faria uma apresentação pequena dedicada só a esse tema. Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E o que vocês estão vendo aqui agora é um arquivo matemático, tá certo? Que eu vou comentar aqui um pouquinho, tá certo? Então, o que é um pacote de onda? O pacote de onda é uma superposição de ondas planas, então as ondas planas estão aqui, e a gente superpõe as ondas planas utilizando uma função que pondera a contribuição de cada onda plana para o nosso campo total, e desde que essa função aqui de K seja de quadrado integrável, enfim, a gente define um pacote de onda dessa maneira. Lembrando que todas as funções físicas de campo são pacotes de onda. Afinal de contas, ondas planas são muito úteis porque elas são muito simples, mas não são realistas. Ondas planas têm extensão infinita tanto no espaço como no tempo. Então, podem ser até boas aproximações em certos casos, mas a rigor não existem. O que existem são os pacotes de onda, tá certo? É muito conveniente a gente começar pela descrição aqui de pacotes 1D, se eu conseguir voltar para o mouse aqui, beleza. É importante, é muito conveniente a gente começar aqui nossa discussão pelos pacotes unidimensionais. E aí eu volto para o Annotate aqui para apagar essas coisas. Porque os pacotes unidimensionais eles têm uma simplificação, quer dizer, eles são mais simples por serem apenas unidimensionais e, enfim, por pacotes unidimensionais, a gente entende aqueles pacotes que são compostos por ondas que se propagam todas na mesma direção. Então, efetivamente, a integral, né, envolve apenas o K numa única direção, que a gente chamou de K, simplesmente, e a integral fica unidimensional, tá certo? Aqui a gente já está usando a relação de dispersão das ondas planas. Tá certo? Porque além deles serem mais simples, obviamente, por só envolverem uma dimensão, existe uma característica singular dos pacotes 1D que a gente vai explorar aqui e que não é compartilhada pelos pacotes 2 e 3D. Tá bom, gente? E o que a gente está vendo aqui embaixo é a forma típica de um pacote de onda, tá certo? Então, a gente pode ver um pulso, é uma onda localizada, tá certo? E a gente faz isso controlando essa função que entra aqui, tá certo? É a forma dessa função que vai controlar, essencialmente, essa envoltória aqui. Tá bom, gente? Eu estou plotando isso aqui ao espaço real mesmo, tá? Então, nesse eixo aqui, a gente tem a propagação, sei lá, na direção Z. Isso aqui é o espaço real, aqui a gente está no espaço recíproco, mas essa função f, a concavidade dessa, a largura dessa função f, desculpem, ela determina a largura dessa função aqui também, tá? Elas são, inclusive, inversamente proporcionais, mas a largura de uma controla a largura da outra. Se eu voltar aqui agora para o mouse, a gente vem aqui, então, para uma animação de um exemplo de pacote de onda. Novamente, voltando aqui com a borracha para apagar tudo que não presta. A gente pode ver aqui uma ilustração de como um pacote unidimensional se movimenta, tá certo? Então, a gente vê claramente que ele se movimenta, esse é um pacote gaussiano, tá certo? Então, ele tem uma largura muito bem definida e ele se propaga, vocês podem ver, sem se distorcer, simplesmente andando com uma certa velocidade de fase, que nesse caso vai ser c, tá certo? A própria velocidade da luz. A gente pode ter um pacote de onda, ele não precisa ser necessariamente monotônico. Aqui a gente tem um pacote de onda que é um pouquinho mais complicado. Ele tem dois máximos e a gente vê que ele também se propaga sem se distorcer, tá certo? Apesar dessa figura um pouco mais complicada, ele se propaga também sem distorcer. E, finalmente, a gente pode ter uma sequência
né? Isso pode se chamar de um único pacote, pode se chamar de 3 pacotes diferentes, a nomenclatura aí acaba ficando um pouco ambígua, mas eu posso dizer que é um pacote composto aí de 3 pulsos, tá certo? Então a gente vê claramente isso porque eles não se superpõem claramente, um pulso termina antes do outro começar, né? Então a gente tem máximos aqui bem definidos e eles estão claramente separados, ao contrário desse caso aqui, onde a gente tem essa noção bem intuitiva de que esses pulsos aqui estão misturados. Então, a gente não consegue falar em 2 pulsos, acaba falando de um único pulso nesse caso. Tá bom, gente? Vou só voltar aqui com a borracha para apagar esse resíduo aqui que ficou. E, voltando aqui para o mouse, a gente não precisa ter um pacote, digamos assim, suave. Aqui eu só estou ilustrando um pacote quadrado, tá certo? Que na verdade também é muito comum. Esses pacotes que são quase retangulares são bastante comuns na criação de pulsos, tá certo? E eles são perfeitamente válidos, né? A gente consegue fazer superposições de funções de ondas planas que dão esses pacotes aí bastante quadrados, né? Bastante não suaves, tá certo? Bom, isso é essencialmente toda a introdução que eu tinha para falar de pacotes 1D. Vamos passar agora para pacotes 2D. Então, aqui a gente tem uma ilustração do que seria um pacote 2D, né? Então, voltando aqui na caneta, a gente vai acabar ficando no caso 2D mesmo, porque o 3D vai ficar muito difícil de desenhar. A gente tem claramente 2 dimensões aqui, tá certo? E a gente vê que o pacote ele também é bem confinado, né? Ele está essencialmente, pelo menos nesse instante de tempo, né? Ele está guardado aqui dentro, tá certo? E ele é uma superposição, como é bidimensional, acaba sendo uma superposição de cais em 2 direções possíveis, tá certo? Aqui, uma complicaçãozinha a mais, estou supondo que todos os és apontam na mesma direção, têm a mesma polarização, mas isso também poderia ser diferente. A gente pode superpor és com polarizações diferentes, com as complicações devidas, tá certo? Então, a gente baixa um pouquinho aqui, vou tentar ajustar o desenho. Não está funcionando muito bem. A gente pode agora voltar aqui para a caneta. Apagar aqui, a gente tem um pacote com mais estrutura, né? A gente pode ver que a gente tem essencialmente, né? A gente tem meio que um pacote que é meio que dividido em 4 subpacotes, tá certo? E isso também é um pacote 2D possível, tá certo? É um pacote 2D também, e enfim, isso é uma fotografia dele, né? Ao deixar o tempo correr, ele vai se propagar. Eu só não estou mostrando essas animações aqui porque acabou ficando pesado demais, não consegui fazer funcionar direito, mas né, a gente pode considerar que isso é uma fotografia do pulso num certo instante, desse pulso formado por esses 4 subpacotes, né? Ou se vocês quiserem chamar de 4 pulsos diferentes, no instante T0, e a partir daí eles vão se propagar. Isso é o que a gente tentou ilustrar aqui logo abaixo. Já vou mostrar para vocês aqui. Só apagar isso aqui tudo. Só que a gente tentou mostrar aqui embaixo, né? Então, se vocês seguirem essa sequência de 5 snapshots do pulso, a gente pode ver que, né, esse pulso aqui, ele no momento ele estava um pouquinho mais aqui para a esquerda, e aqui temos um instante, digamos, t igual a 0, que a gente tem t igual a 1, t igual a 2, t igual a 3 e t igual a 4, e a gente vê que em t igual a 0, ele estava um pouco mais para a esquerda,
ele começou a se propagar aqui para a direita, e aqui ele já está bem para a direita, né? E esse pulso, então, ele se propagou de uma maneira semelhante à propagação dos pulsos 1D, né? E essa é a hora que vocês podem perguntar, mas bom, mas você não tinha dito que os pulsos 1D tinham uma característica singular? Né? Falei, e é algo muito importante, eu vou inclusive terminar essa apresentação com isso, que é o seguinte: esse pulso que eu estou mostrando aqui para vocês, ele é simples, mas ele não é típico. Então, apagando aqui, para a gente poder mover um pouquinho aqui para baixo, um pulso típico 2D, ele faz uma coisa desse tipo. Deixa eu apagar essa contarada aqui. Ele faz uma coisa desse tipo. Isso aqui é um outro pulso 2D, tá certo? Aparentemente mais simples do que aquele, mas que ilustra melhor o que acontece com um pulso típico 2D. O que acontece é algo desse tipo aqui, né? A gente tem um pulso aqui, a gente está num instante... Ops. A gente está num instante t igual a 0, tá certo? E o pulso tem essa forma, né, desse morrinho aqui, né, um morro nessa direção e nessa direção aqui. E a gente, então, deixa o tempo correr, tá certo? E o que acontece nos instantes seguintes é que ele claramente vai aumentando a largura aqui, tá certo? Ele desenvolve essa dinâmica de inflexionar para baixo, mas, enfim, não se deixem perder por isso, não. Acompanhem a largura da base dele. Vocês veem que ele vai alargando, alargando cada vez mais, até praticamente sumir aqui da figura, tá certo? Então a gente apaga isso aqui, porque isso aqui era da figura lá de cima, né? Vocês vejam, então, que aqui a largura já está ficando tão grande que a gente nem está vendo mais, né? Ele inflexionou totalmente para baixo e a largura já está fora aqui da escala do tempo, né? E no último tempo aqui, então, a gente nem vê mais, né? O pulso já foi embora, tá certo? Esse é um pulso que ele é centrado em K igual a 0, então, na verdade, ele abre para todos os lados, bem como essa evolução aqui está mostrando, tá certo? E é essa propriedade que eu queria salientar. O pulso abre, ou seja, ele apresenta dispersão. Ele, ao se propagar, ele não mantém a sua forma. E esse é o comportamento típico de pulsos 2D e 3D. Mesmo no vácuo, eles apresentam dispersão. Tá certo? Se a gente rodar um pouquinho aqui mais para baixo, na verdade eu vou terminar aqui o compartilhamento e vou compartilhar o quadro branco aqui rapidamente. Isso, matematicamente, é bem fácil de entender pelo seguinte, né? Quando a gente tem um pacote 1D, todos os Ks apontam na mesma direção, né? Então, é perfeitamente concebível que um pacote de onda se movimente sem se distorcer. Afinal de contas, todos os Ks vão obedecer à mesma relação de dispersão, K igual a ômega C, a gente está no vácuo. Então, o pacote se movimenta sem se distorcer, né? Agora, em 2 e 3D, nós podemos ter pacotes que os Ks não apontam na mesma direção. Não é isso? E isso, claro, né? Agora eu vou tentar fazer um desenho aqui só da planta baixa do pacote, por assim dizer. Né? Imaginem que o pacote ele cresce aqui na direção perpendicular ao plano da tela. Se esses Ks eles apontam em direções diferentes, é claro, então, que o pacote pode abrir, né? E é essencialmente isso que acontece. O pacote vai abrindo e vai dispersando, né? Ou seja, a bala eletromagnética é impossível, né? Porque o pacote totalmente concentrado, totalmente confinado, que um pacote de largura bem definida nas 3 dimensões,
quando a gente soltar ele, ele vai abrir, né? Ele vai sofrer dispersão no vácuo, ele vai abrir e a nossa bala eletromagnética está fadada ao fracasso. Enfim, é disso que eu queria chamar a atenção aqui nessa aula. Vou terminar o compartilhamento. Enfim, porque isso é uma característica bastante importante, pouco enfatizada dos pacotes de onda. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a sua primeira. Veio com vários glitches aqui que eu vou tentar corrigir para as próximas. E até a próxima. Valeu, gente.